Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos com mais uma pré-aula, lição de número 11, 16 de março de 2025, com o tema A Salvação não é obra humana. Texto áureo, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A verdade prática nos diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras humanas. Vamos para o texto bíblico, Efésios 2, de 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, meus queridos e amados, vamos para o nosso comentário aqui. Paulo, ele mostra nesta leitura o contraste entre o estado espiritual de miséria humana e a restauração à comunhão com Deus. Observe que aqui há uma clara impossibilidade de qualquer pessoa angariar a salvação por si próprio, por seus próprios esforços, até mesmo de desejar a salvação ou sentir a necessidade de Deus, senão pela intervenção divina, por meio direto, do Espírito Santo. Então, ninguém tem essa condição de si mesmo se salvar por méritos próprios ou até de buscar a Deus com sua própria vontade, mas é pelo poder do Espírito Santo, com auxílio do Espírito de Deus. A salvação é sob a graça de Deus, mediante a fé, não vem por méritos, nem por obras. Observe que nesta primeira parte da lição, fala que a salvação é sob a graça, porque todos nós estamos mortos em nossas ofensas e pecados, e aí nós necessitamos da misericórdia de Deus e agora somos salvos, libertos, ressurretos pelo poder do Espírito Santo. Agora somos vivos em Cristo porque nascemos de novo. Quem não fez essa aliança com Deus está morto em pecado, em delito. O ensino bíblico sobre a salvação descreve o real estado do ser humano, caído em pecado e ofensas. Por isso, só a graça de Deus pode salvá-lo, vivificá-lo e restaurar. Observe que a segunda parte da lição fala sobre soteriologias inadequadas na antiguidade. Como essas pessoas tratavam a doutrina da salvação na antiguidade e como muitos movimentos heréticos surgiram e disso aí até hoje tem esse ranço de heresia. Foram muitos os reencarnacionistas, os galacionistas e os gnósticos. Então são esses três grupos aí que trouxeram a heresia, da reencarnação, o nome
de uma salvação, em nome de uma salvação pretensa, longe dos padrões bíblicos. No campo soteriológico, os gnósticos apregoavam uma visão dualista do universo e assim eles transtornavam a verdadeira doutrina bíblica. Então, as soteriologias inadequadas da antiguidade passam pelas reencarnacionistas, galacionistas e gnósticas. Sabemos da existência do mal proveniente de Satanás, mas não admitimos que o diabo tenha poder suficiente para medir força com Deus. E tem muita gente que prega isso, muita gente que fica pregando isso, não é? O inimigo está vencido, esperando sua sentença, mas ele ainda tenta as pessoas, tenta o ser humano e tenta os salvos também. Precisamos ter cuidado. Porém, sabemos que o inimigo ele não pode medir forças com o nosso Deus. O nosso Deus é todo-poderoso e está acima de todas as coisas e de toda a força. Última parte da lição, as soteriologias inadequadas de hoje. Nós vemos aí muitos movimentos, não é? Mormonismo, hinduísmo, não é? Religiões orientais, sem citar aqui nomes de religiões, tem muitas que apregoam soteriologia inadequada, doutrina da salvação inadequadamente. Só Jesus é o Salvador, só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ninguém pode mediar, ninguém pode salvar ninguém, só Jesus Cristo que é o Salvador. Então, o pecador recebe a vida eterna a partir do momento que passa a crer de todo o coração e confessa publicamente o nome de Jesus. Porém, religiões que trazem conceitos inadequados apontam outros salvadores, até salvadoras. Então, meus queridos, vamos ficar firmes, vamos falar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Assim, os movimentos, principalmente orientais, eles apresentam uma doutrina de salvação inadequada e mostram até outros salvadores, certo? Então, que Deus em Cristo nos fortaleça, nos encha de sabedoria, de conhecimento da sua palavra, para anunciarmos as boas novas de forma adequada. Entendemos que somente pela graça é possível chegar-se a Deus. E isso é um ato soberano de sua graça e bondade. É a misericórdia divina que leva as pessoas ao arrependimento. Graça não é mérito, nem o ato de o pecador receber a dádiva divina se constitui mérito pessoal. Só a graça de Deus, só Jesus Cristo, Ele é o Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.